Existe um italiano, um francês, um suíço e um clássico. Já sabem do que eu estou falando? Não são homens elegantes, não. Eu estou falando do merengue. Para produzir o merengue, podemos utilizar 4 métodos: o método italiano, o método francês, o método suíço e o método clássico. O método italiano, ele é um método que não seria tão adapto para levar o merengue ao forno, ou seja, para não fazer suspiros. Ele é mais adaptado para fazer o merengue cremoso, é aquele que vai ser flambado depois para decorar as tortas. Ele também serve como base das bavareses, das mousses de frutas. Então, o merengue italiano, ele serve mais para ele ser cremoso e não para fazer suspiros. Já para fazer suspiros, nós temos os outros 3 métodos, cada um com a sua maneira de produção. O método francês consiste em bater as claras com metade do açúcar. Depois que estiver bem estruturado, bem montado, acrescentar a segunda parte do açúcar de baixo para cima, com movimento de baixo para cima. Já o método suíço, ele consiste em esquentar as claras com todo o açúcar em banho-maria até atingir 65 graus e depois montar toda essa estrutura, todo o creme cozido a 65 graus. E o método clássico seria montar as claras montadas sozinhas sem açúcar e acrescentar o açúcar depois à mão. O balanceamento do merengue para fazer suspiros é sempre 2 por 1, ou seja, 2 porções de açúcar para uma de claras, 200 gramas de açúcar, 100 gramas de claras. Aí você pode acrescentar aromas como baunilha, raspas de limão, que dá um sabor extraordinário, ainda mais nos seus suspiros. Então, esses 3 métodos que são próprios para fazer suspiros, o que acontece? O açúcar ele precisa de 67% de açúcar e 33% de água para ele se dissolver. Ou seja, cada 67 gramas de açúcar eu acrescento 33 gramas de água e ele se dissolve perfeitamente a frio. Se eu acrescento 3 gramas a mais, 70 gramas de açúcar e 33 gramas de água, esses 3 gramas a mais de açúcar não vão se dissolver. Eles pode ficar ali meia hora mexendo que não irá se dissolver. A não ser que você esquenta ele, né? Ele se dissolve na hora, mas depois esses 3% ele irá se recristalizar. Ou seja, é o que acontece com o merengue para suspiros. O açúcar que tem ali dentro do merengue é muito maior do que a quantidade de água para dissolver aquele açúcar. Então ele vai dissolver ali na hora e depois o açúcar a mais que acontece ali com a absorção, com o dissolvendo, ele irá recristalizar. Levando o merengue ao forno para fazer o suspiro, o que acontece? A proteína que englobou, das claras, que englobou o açúcar, a água vai evaporar, ou pouca água que tem ali, e o que vai acontecer? Vai acontecer a recristalização do açúcar. Então, praticamente, um suspiro, ele é açúcar puro. O que acontece para deixar o seu merengue, o seu suspiro ainda mais saboroso, você leva ao forno a 140 graus, aí acontece por 1 hora, aí vai acontecer a reação de Maillard, ou seja, vai acontecer o cozimento das proteínas. Aí vai dar aquele sabor gostoso, diferente, de caramelo, porque o açúcar ele vai caramelizar, ele não recristalizar, ele recristaliza e carameliza ao mesmo tempo, por causa da temperatura, e aí fica aquele suspiro saboroso. Ah, mas daí não vai ser um suspiro com cor bege, ele não vai ficar com a cor branquinha, com aquela cor bonita que eu quero. Aí você leva a 90 graus de temperatura por 3 horas. Claro que vai depender do tamanho do seu suspiro, tá? Se for aquele suspiro disco que você vai fazer uma meringata, por exemplo, a meringata italiana, eu aconselho vocês levarem ao forno por 1 hora e meia a 140 graus.
mesmo que ela fique escurinha, não tem problema, porque ela vai estar dentro do como recheio, né? A parte superior vai ser coberta, né, com creme chantilly montado, e aqueles suspiros, os suspiros que é decorado na meringata, aí sim você pode fazer ele a 100 graus de temperatura no forno. Mas se você quer aquele suspiro saboroso, que não te importe que se ele fica bege ou fica um pouquinho mais escurinho, mas que ele fica saboroso, aí leva o suspiro a 140 graus por 1 hora. E qual o açúcar ideal para fazer suspiros? Se como o suspiro ele é uma recristalização do açúcar, então tem que ser açúcar que ele irá se recristalizar. Ou seja, eu aconselho o açúcar cristal. Pode ser o fino, que aí fica mais fino, mais delicado, mas no merengue francês, por exemplo, que eu vou acrescentar metade do açúcar junto com as claras, esse primeiro açúcar ele irá dissolver, então, com aquela quantidade de claras. Então, não há senso, não tem sentido ficar escolhendo aquele açúcar, porque de qualquer maneira ele irá dissolver. O segundo açúcar que eu irei acrescentar na segunda fase, depois dele montado, aí eu posso acrescentar um açúcar de confeiteiro ou um açúcar mais fino, mais delicado. Mas mel, glucose, esses açúcares que não se recristalizam, não é aconselhável, não pode, na verdade, ser feito o suspiro, porque ele não irá se recristalizar. Pode sim ser utilizado para fazer o merengue italiano? Sim, aquele que irá ficar aquela parte cremosa, aquela parte bonita, para que depois iremos flambar, aquele sim podemos acrescentar o mel junto com o açúcar cristal, ser dissolvido até atingir 121 graus e aí colocar a fio nas claras montando para fazer o merengue italiano, que não é para ser feito o suspiro. O corante é aconselhável aquele em gel, porque ele se incorpora, se engloba melhor ali junto com o merengue montado. Faça primeiro o merengue, todo ele montado, divida nas tigelinhas e aí você escolhe as cores, várias cores que você queira fazer. Então o corante pode ser acrescentado depois das claras já montadas. Assim que você fizer o merengue italiano, por exemplo, para que ele esfrie, na tradição, vamos dizer assim, na confeitaria mais antiga, nós aprendemos que o merengue italiano ele está pronto quando você coloca a mão em torno da panela, da tigela ali, e ele esfria. Já na confeitaria moderna, nas escolas modernas que a gente está aprendendo, eles explicam que sim, a gente tem que fazer ele montar até ele ganhar uma bela estrutura, mas não precisa continuar montando até ele esfriar a tigela na tigela. O que eu posso fazer é levar diretamente ao freezer. Ele vai estar já morno, quase frio, leva ao freezer. Nesse caso, não cobrir com a película transparente, aí eu vou utilizar o merengue que eu vou utilizar no momento, e eu posso deixar ele conservado no freezer por até 1 semana. Então eu faço o merengue italiano uma vez na semana, tenho ele lá congelado, bonito, e aí eu vou utilizando ele durante a semana e ele não se desmonta. Vocês viram que não é nada difícil fazer um suspiro perfeito e saboroso? É importante que você saiba as técnicas, e para isso que eu estou aqui, para te ensinar e facilitar a sua vida. E se você gostou, é claro, eu fico muito feliz se você deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que está precisando aprender um pouco mais sobre a confeitaria. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Eu estarei sempre por aqui. Um beijo grande no coração e nos vemos no próximo vídeo.